Palavra o pastor Samuel, que ele vai ministrar nesta noite. Ouça com atenção, porque Deus sempre tem uma palavra para o nosso coração. Quem tem ouvidos, diga comigo, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu também saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar os amados irmãos que aqui estão, também os que nos acompanham pela internet, para lermos juntos a Bíblia Sagrada no Evangelho, escrito por Mateus, capítulo de número 6. Abra, por favor, sua Bíblia no referido capítulo, Mateus 6, vamos ler o verso final, 34, Mateus 6, 34, e com base neste versículo, eu gostaria de refletir juntamente com os irmãos sobre os conselhos de nosso Senhor Jesus Cristo para uma vida tranquila. Mateus 6, 34. Irmão, a gente prega em muitos lugares, às vezes a gente fica em dúvida com relação a alguns versos usados em algumas pregações. Eu acredito que ainda não preguei aqui nesse verso 34, embora tenha lembrança de que preguei no 32 e 33. Mas independente de ter pregado ou não neste verso, com exceção de uma coisa ou outra, o conteúdo neste caso nunca foi ministrado aqui, né? Então leia comigo atentamente, é bem conhecido, diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Principalmente, quero destacar aqui a parte final do versículo que diz: basta a cada dia o seu próprio mal. Que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo que inspirou esta palavra, também venha ministrá-la aos nossos corações de acordo com o referido tema. Meus amados irmãos, eu não sei vocês, né? Mas quanto a mim, eu acho que viver neste mundo não é fácil. Este mundo em que vivemos é um mundo difícil de se viver. Não foi à toa que um famoso cantor da MPB compôs um hino que diz assim: é preciso saber viver. E de fato, se a gente não souber viver neste mundo, a gente se complica a vida de outros e se dá muito mal. Porque este mundo em que vivemos é um mundo difícil por causa do pecado. O pecado tornou a vida neste mundo quase insuportável. Eu não vou dizer insuportável, porque Deus está no controle de todas as coisas e a graça de Deus ameniza os efeitos do pecado. O apóstolo Paulo já dizia: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas se não fosse a graça de Deus intervindo, amenizando, refreando as coisas deste mundo, seria impossível viver aqui. Tanto é que o próprio Jesus, ele não esconde isto. Ele diz para os seus discípulos no Sermão da Montanha, um dos seus primeiros sermões públicos, que basta vivermos a cada dia de acordo com o seu próprio mal. Ou seja, segundo o Senhor Jesus Cristo, o mundo em que vivemos é um mundo mau que traz males. Mais males do que bens. Não é que não tenha bem algum neste mundo, tem, por causa da graça de Deus, já falamos. A graça de Deus é que produz o bem neste mundo de pecado. Mas por causa do pecado, o mundo em que vivemos é um mundo mau, que produz, consequentemente, males. É
o salário do pecado, é a consequência do pecado, que Deus já tinha advertido a Adão. Se ele escolhesse o caminho da desobediência, do pecado, ele estaria colhendo dores, sofrimentos e, por fim, a morte, como o apóstolo Paulo vai esclarecer mais na carta aos Romanos. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele traz uma palavra de esperança, traz uma palavra de alento para o coração dos seus discípulos, que inclusive viviam uma vida de angústia, uma vida bastante amargurada, bastante aflita. Só lembrando aos irmãos, o contexto em que eles viviam era um contexto de opressão política, opressão estrangeira. Eles não tinham liberdade na sua própria terra, viviam sob o jugo do Império Romano, tinham que pagar impostos aos romanos, tinham que viver sob as leis romanas, e eles aguardavam um Redentor, aguardavam um Messias que por fim trouxesse liberdade nacional para eles, trouxesse uma vida de qualidade neste mundo. E o Senhor Jesus Cristo, contrariando as expectativas deles, diz que não veio para trazer isto no presente. Ele prometeu isto para o futuro, uma vida de plena liberdade, uma vida de plena felicidade, mas para o aqui e para o agora, não era essa a sua proposta. No entanto, ele não deixa os seus discípulos desesperançosos, cabisbaixos. Ele traz uma palavra de ânimo, de esperança, de motivação, ensinando-os a aprender a viver neste mundo de uma forma que pudesse viver tranquilos, mesmo nas situações mais adversas, mesmo nos contextos mais difíceis que eles viviam e que podiam vir a viver. Todos nós conhecemos aqui o final do Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus fala sobre a ansiedade, dizendo que não devemos viver ansiosos por coisa alguma. Ele começa aqui no verso 25, ele diz que por mais que vivamos ansiosos, não podemos mudar o curso das coisas, não podemos acrescentar um côvado, um centímetro sequer à nossa própria existência. E ele nos ensina a viver confiando em Deus, esperando em Deus, na providência de Deus, nas promessas de Deus, no caráter de Deus, na palavra de Deus. E neste verso 34, especificamente, ele vai dizer: não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. O que é que nós podemos extrair deste verso 34 para as nossas vidas nesta noite, como lição espiritual para cada um de nós, para vivermos uma vida longe de amargura, uma vida longe da depressão, como nós vimos hoje pela manhã. Eu confesso aos irmãos que há dias bons, há dias fáceis, há dias leves, mas pela minha própria experiência, eu sei que há dias ruins, há dias difíceis, há dias pesados que a gente acha que não vai suportar. E no meu caso particularmente, quando eu lembro desses conselhos do Senhor Jesus Cristo, quando eu trago à memória essas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui no Sermão do Monte, eu particularmente me renovo, tomo alento para viver mais um dia, para enfrentar mais uma semana, para enfrentar os desafios, que são muitos. Essa tem sido a minha experiência. Talvez não tenha sido a experiência de muitos. Por isso a palavra de Deus para nós, nesta noite, nos diz para seguirmos os conselhos do Senhor Jesus Cristo aqui no Sermão do Monte, para vivermos uma vida tranquila. E esses conselhos envolvem duas coisas que muitas vezes nós desprezamos, que é, primeiramente, a paciência,
E em segundo lugar, a questão da fé. Já falei sobre a fé aqui, mas pelo que eu lembro, não falei da questão da paciência. Então vou procurar trazer outros exemplos de fé que eu ainda não trouxe, e vou procurar enfatizar um pouco mais sobre a questão da paciência. Segundo o próprio Jesus, sem paciência e sem fé, não é possível vivermos uma vida tranquila neste mundo. Vamos viver ansiosos, vamos viver inquietos, vamos viver deprimidos, vamos viver, meus amados irmãos, sob um jugo de bastante opressão e pressão. E não é fácil vivermos numa circunstância como essa, né? Hoje pela manhã na lição nós vimos que muitos não suportam, muitos enlouquecem, fora os que tiram a sua própria vida. Eu não sei como você chegou aqui, não sei se a sua vida está leve, se a sua vida está pesada, mas a palavra de Deus para mim e para você nesta noite é exatamente seguir os conselhos de Jesus para vivermos uma vida tranquila neste mundo, que é um mundo mau por causa do pecado, e que por causa do pecado traz muitos males. O próprio Jesus diz aqui: cada dia tem o seu próprio mal ou seus próprios males. Tem dias que tem mais males, outros menos males, mas todo dia nós enfrentamos alguma situação difícil, né? E estamos sujeitos a enfrentar males também terríveis. Só Deus pode nos livrar dos males aos quais nós estamos sujeitos neste mundo. E como Deus é soberano, Ele pode nos livrar e também pode permitir que a gente enfrente algumas situações difíceis, né, trágicas. E se nós não seguirmos esses conselhos, nós vamos aguentar. Mas se seguirmos esses conselhos, nós vamos sim poder dar a volta por cima e em Cristo, como disse Paulo, sermos mais que vencedores. Eu não tenho dúvida de que Paulo seguia esses conselhos do Senhor Jesus Cristo, por isso ele pôde ministrar à igreja que estava em Roma, que mesmo que venha a morte, a tribulação, a angústia, a perseguição, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque em Jesus, nas promessas de Jesus, nos conselhos de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Só assim nós podemos vencer os males deste mundo. Então, o primeiro conselho do Senhor Jesus Cristo, que está aqui, vamos dizer, implícito, né? É a questão da paciência, quando ele diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã. Como é que a gente não vai se preocupar com o amanhã, né, irmãos? Quem aqui não se preocupa com a sua vida no que diz respeito ao futuro? Todos nós temos preocupações com relação ao futuro, uns mais, outros menos, mas todos têm preocupações com relação ao que vai ser amanhã, né? E o Senhor Jesus, ele já vinha ministrando isto aos discípulos: não se preocupe com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir, porque o Pai Celestial cuidará de todas essas coisas para vocês. Busque tão somente em primeiro lugar o seu reino, porque estas demais coisas vos serão acrescentadas. Mas apesar desta advertência do Senhor, apesar desse conselho do Senhor Jesus Cristo, muitos vivem inquietos, muitos vivem ansiosos com relação ao futuro. Não que a gente vá viver descuidado, despreocupado, né, com relação ao dia de amanhã. Todavia, há pessoas que exageram, né, e se preocupam demais, ficam aflitas demais com relação ao que pode acontecer ou deixar de acontecer no seu futuro. E o conselho do Senhor Jesus Cristo é: portanto, não se preocupem, porque basta cada dia o seu próprio mal. É como se eu estivesse dizendo, né, em outras palavras: aprendam a viver cada dia com paciência. Vivam um dia de cada vez. Tem até um ditado que diz, né? Basta vivermos um dia de cada vez. É mais ou menos uma paráfrase do que Jesus está dizendo aqui. Não se preocupe com o dia de amanhã, viva o dia de hoje, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Basta ao dia de hoje o seu próprio mal, basta ao dia de amanhã o seu próprio mal. Mas aprenda a viver com paciência. Meus amados irmãos, a Bíblia, ela sempre traz essa recomendação, desde o Antigo Testamento.
até o Novo Testamento. Sempre há orientações de Deus neste sentido, nos orientando a termos paciência. O salmista já dizia, né, no Salmo 40, o famoso Salmo 40, versículo 1, o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então veja, a orientação do Senhor, termos paciência. Deus quer que tenhamos paciência. Aí tem irmão que diz assim, né? Diga para seu irmão, Deus quer que você tenha paciência. Eu não gosto de dizer essas coisas não, né? Mas eu acho que o momento oportuno para dizer é agora, né? Tenha paciência, irmãos, porque Deus quer que você aprenda a ter paciência. A gente vive numa época onde as pessoas querem tudo do dia para a noite. No meu trabalho mesmo, eu vejo isso direto. A gente passa uma tarefa para o aluno fazer. Nem bem a gente passou a tarefa, ele com o caderno entregando a tarefa. Está aqui, professor. Eu digo, já, eu vou olhar, incompleto, errado. Eu digo, vá fazer de novo, que tem tempo para você fazer, né? É uma impaciência. Isso a gente vê em muitos lugares, né? Em muitos ambientes. Vê em escola, vê em outros locais profissionais, vê até na igreja, na própria vida cristã. Pessoas que não têm paciência para enfrentar uma enfermidade, pessoas que não têm paciência para enfrentar uma situação de adversidade, pessoas que não têm paciência para aguardar o tempo de Deus, o chamado de Deus, e por aí vai. Vivemos numa época de grande impaciência, mas a recomendação do Senhor é que aprendamos a viver com paciência. E a falta de paciência pode nos complicar. Moisés mesmo, né, é um exemplo disso. Moisés, com toda a sua grandeza espiritual, toda a sua experiência espiritual, certa vez ficou impaciente diante de uma situação. Deus deu uma ordem a ele, isso está lá no livro de Números, capítulo 20, quando o povo teve sede no deserto, junto a Meribá, e Moisés consultou ao Senhor juntamente com Arão, e Deus disse para eles, né, olha, faça o seguinte, reúna o povo diante da rocha, e fale à rocha que vai sair água da rocha, e o povo vai matar a sua sede. Me santifiquem diante do povo. Aí Moisés, impaciente, né, começou a dizer umas coisas lá com o povo estava reclamando dele, ele começou a reclamar com o povo. Isso aqui está no capítulo 20 de Números, né? Você pode ler aí depois, vai do verso 1 até o verso de número 13, é grande, eu não vou ler, é uma passagem conhecida da Bíblia, mas o fato é que Moisés começou a chamar o povo de rebelde, ficou impaciente, e ao invés de obedecer a palavra do Senhor, falando da rocha, ele com a sua vara feriu a rocha, batendo na rocha 2 vezes, Deus atendeu de qualquer forma a necessidade do povo, brotou água da rocha, o povo saciou a sua sede, mas Deus ficou irado com Moisés e com Arão, e disse que por causa deste episódio, eles não entrariam na terra prometida. Veja só, o que a impaciência pode nos causar, né? E alguém certa vez perguntou para mim, por que Deus foi tão radical com Moisés? Por que Deus foi tão exigente com Moisés? Mas o texto mesmo diz, né? Moisés não honrou ao Senhor, santificando a palavra do Senhor diante de Israel. Deus deu uma ordem e ele contrariou esta ordem, porque se deixou levar pela emoção do momento, pela inquietação do momento, pela impaciência do momento. E meus amados irmãos, quantas vezes nós também, a exemplo de Moisés, por mais espirituais que sejamos, não ficamos impacientes, inquietos e agimos de forma equivocada e nos prejudicamos e prejudicamos também outras pessoas. A gente anda nesse trânsito e a gente vê como as pessoas são impacientes. Eu estava vindo um sábado desse do Valentina para cá,
Fui ver algo lá no apartamento, estava retornando. Aí no retorno, antes do quebra-mola aqui, perto dessa igreja que tem aqui, a igreja Fonte, né? Quando eu ia me aproximando do quebra-mola, aí vinha um rapaz, dia de sábado, de manhã, entre 9 e 10 horas, não precisava daquela carreira toda, ele passou assim, em alta velocidade, né? Numa moto aquela um pouco pesada. Vi que chega o motor, vinha fervendo, como se diz, aquele barulho que estronda tudo. E quando ele passou, eu disse logo: para que uma carreira dessa? Aí não deu 1 minuto. Quando eu cheguei um pouco mais à frente, estava ele estirado no chão. E ele mesmo tinha batido no carro, não foi nem um carro que tinha batido nele, né? A sorte dele foi que ele, inclusive, bateu no carro. Porque se o carro bate nele, ele não escaparia na velocidade que ele vinha. Mas como ele bateu, o pneu bateu no carro, aí a moto só virou, ele caiu, ficou lá arranhado, e recebendo socorro, né? Mas pelo que eu vi não teve nada grave. Mas eu perguntando: para que essa impaciência toda, essa pressa toda em dia de sábado? Se quer chegar cedo, né, no local de trabalho, então saia no devido horário, que você não vai precisar andar nessa carreira toda. Mas quem anda em trânsito sabe como as pessoas são impacientes. E às vezes a impaciência dos outros gera em nós também paciência, porque quem anda em trânsito aqui que não fica impaciente, pode ser canonizado que é um santo, como diz a Igreja Católica, né? Não tem pecado não, viu? Porque o trânsito é tão absurdo, a gente vê tanta coisa errada, que não tem como a gente não ficar, muitas vezes, indignado. Mas a gente tem que aprender a ter paciência, seja no trânsito, seja em qualquer área, principalmente na área espiritual, né? Porque é o conselho de Deus para nós termos paciência. Paciência com os problemas, paciência com as enfermidades, paciência uns com os outros, porque a gente também às vezes não tem paciência com as pessoas. Paciência com as circunstâncias, paciência com o Brasil que anda em passo de tartaruga, né? Politicamente falando, socialmente falando, profissionalmente falando. É preciso termos paciência. O próprio Deus, meus amados irmãos, poderia ter feito tudo em um estalar de dedos. Santo Agostinho já dizia: Deus poderia ter feito tudo em um dia só, né? Mas ele resolveu fazer tudo em 6 dias, né? Para mostrar que precisamos viver, né, com paciência, vivendo um dia após o outro, confiando na providência de Deus, confiando na soberania de Deus, confiando que o Deus que está conosco hoje, que esteve conosco ontem, estará conosco também amanhã, providenciando todas as coisas, nos dando o livramento que nós precisamos, cuidando de nós. Então o que nós precisamos é de paciência, que inclusive é um fruto do Espírito. Está lá em Gálatas, capítulo 5. Como eu disse, às vezes a gente despreza essas coisas, né? Achando nem que elas são coisas espirituais, mas está aqui em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Uma das características do fruto do Espírito é paciência. Diz aqui: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e paciência. Mas pastor, não tenho paciência não, sou crente, mas não tenho paciência. Mas o texto bíblico diz que a paciência é um do fruto do Espírito Santo. É por essa paciência que nós aguardamos, inclusive, meus amados irmãos, a promessa de Deus de um mundo melhor, de uma vida melhor. Como diz o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, capítulo 3, verso de número 13: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Do mesmo jeito que Deus fez esta primeira criação em 6 dias, quando Ele poderia ter feito muito mais rápido, Deus também poderia fazer a nova criação também muito mais rápido. Mas veja que Deus, Ele trabalha de forma gradual,
Deus trabalha com bastante paciência para nos ensinar a também termos paciência. Este é o método de Deus. E este é o conselho de Deus para nós. Deus é paciente e quer que também sejamos impacientes. A paciência é um fruto do Espírito. A paciência é uma atitude espiritual. Ao contrário, a impaciência é uma atitude carnal e também se constitui pecado, porque a impaciência, além de ser uma intranquilidade, a impaciência é falta de fé na providência e na soberania de Deus. Como é que nós estamos vivendo? Com paciência ou com impaciência? Quando as coisas não dão certo do jeito que a gente esperava, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente ansiava, a gente fica impaciente, inquieto, murmurando muitas vezes até praguejando. O povo de Israel cometeu muito esse pecado. Deus queria treinar a paciência deles quando eles saíram do Egito. Eles poderiam inclusive ir para Canaã pelo lugar mais rápido, mais próximo, que era o caminho do mar Mediterrâneo, o caminho dos filisteus. Mas Deus disse: não, eu quero que meu povo vá pelo deserto, porque Deus queria treinar o povo em vários sentidos, militarmente, mas principalmente espiritualmente. Deus queria treinar o caráter do seu povo ali no deserto, e Deus foi testando a paciência deles. E é interessante que daquela geração, somente 2 foram aprovados, dos que saíram do Egito, porque os demais foram impacientes. E por serem pacientes foram incrédulos, por serem incrédulos foram murmuradores, por serem murmuradores foram rebeldes contra Deus e não herdaram a promessa da terra prometida. Então, paciência, irmãos. Está difícil, mas que tenhamos paciência. Paciência em quem? Paciência no governador, no presidente, no chefe de trabalho, não. Paciência em Deus e nas promessas de Deus, como diz o Senhor Jesus Cristo e como disse o salmista: esperar com paciência no Senhor, porque Deus, Ele está olhando, Deus está cuidando. E em segundo e último lugar, a questão da fé. Em Deuteronômio 8, 1 a 3, o Senhor ensina essa questão de viver pela fé ao povo de Israel. Lição essa que o povo não aprendeu. Deuteronômio capítulo 8, versos do 1 ao 3. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam. Multiplique-se e tome posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, o que é que Deus exigiu aqui do seu povo? Além da paciência, a questão da fé. Paciência e fé caminham juntas, porque fé é eu acreditar em Deus e na sua palavra. Fé é eu confiar em Deus e na sua palavra. Fé é eu descansar em Deus e na sua palavra. Então, meus irmãos, se eu tenho fé, eu tenho paciência. E se eu tenho a paciência como uma virtude espiritual, evidentemente que eu irei também exercitar a fé. Este povo era um povo impaciente, por isso não pôde exercitar a fé. Mas Deus os treinou para isto, para que eles fossem pacientes e para que eles tivessem fé. Passaram 40 anos no deserto, não é fácil. Você ficar circulando em um lugar sem destino, né? Sem destino entre aspas, porque tinha um destino que era a terra prometida, mas não pertencia a eles. E eles ficaram ali 40 anos, meus amados irmãos.
principalmente no deserto de Cádiz, sem poder entrar na terra prometida, porque ainda não estavam preparados, né? Mas Deus não os abandonou. Deus foi testando eles, Deus foi provando eles. E sempre que eles precisavam de uma coisa, Deus providenciava. Precisava de água, Deus providenciava a água. Precisava de pão, Deus providenciava pão. Precisava de vestimenta, Deus providenciava a vestimenta. Precisava de calçado, Deus providenciava calçado. Precisava de uma nuvem para os cobrir do calor escaldante do dia, Deus providenciava a nuvem. Precisava de uma fogueira, de uma coluna de fogo para os livrar do frio da noite, Deus providenciava esta fogueira, esta coluna de nuvem. Precisava de libertação contra os inimigos que eram mais fortes, mais poderosos, mais numerosos. Deus sempre dava o livramento, e tudo que Deus queria deles é que eles tivessem fé e paciência para superar todas as coisas. E aqueles que tiveram paciência e tiveram fé, entraram na terra prometida. Moisés não entrou, Arão não entrou, o povo que saiu do exército não entrou, mas os filhos deles entraram, e com aquela geração antiga, Josué e Caleb, porque eles exercitaram a paciência e a fé. Se exercitarmos a paciência e a fé, por mais que venham as dificuldades, por mais que venham as tribulações, mas Deus providenciará tudo que nós necessitamos. Mas é necessário nós exercitarmos a nossa fé. Meus amados irmãos, eu vou dizer para vocês, eu já comi algumas coisas boas neste mundo, mas eu acho que eu nunca comi um maná não, viu? E eles reclamavam do maná. A Bíblia diz que o maná era como um bolo de mel. Era do tamanho de uma semente de coentro, né? Mas o gosto era sabor de mel, pão de mel. Era o pão do céu, caído do céu, né? Às vezes eu vou aqui no comércio, na padaria, no supermercado, aí procuro uma coisa, outra, saborosa, né? E eu vou dizer, quando você encontra coisa saborosa, não é saudável. E quando encontra saudável, não é tão saborosa, né? Mas eles tinham algo saudável, vindo do próprio céu, e algo saboroso, porque era pães de mel, e mesmo assim eles reclamaram. Quando precisaram de cordonizes, de carne, Deus mandou carne, e mesmo assim reclamaram. Nunca estavam insatisfeitos. Porque quando não se tem paciência, não se tem fé, você pode ter o que for, você pode estar cercado de bem, de prosperidade, de coisas boas, mas você ainda vai viver deprimido, vai viver angustiado, vai viver aflito. Infelizmente eu conheço irmãos que vivem nessa situação. Pessoas que venceram na vida segundo a ótica da sociedade. Pessoas que alcançaram altos graus, né, no status social, têm altos salários, alcançaram posição que para nós, eu vou dizer, a altura do campeonato é até impossível alcançar, e mesmo assim são até crentes, inclusive, mas vivem reclusas, vivem deprimidas, vivem na base de medicamento, porque falta o principal, que é a paciência e a fé. Hoje pela manhã a gente viu alguns conselhos, né, importantes sobre como vencer a depressão, como vencer o tédio. Eu confesso aos irmãos que eu não tenho depressão não, mas eu tenho tédio. Tem dia que eu estou para baixo mesmo. Aí sabe o que é que eu faço? Eu faço duas coisas. Ou eu dobro meu joelho na minha cama e vou orar, ou então eu venho para aqui, para essa área, tomar um ventinho e ficar ali meditando na palavra de Deus. E não tem uma vez, meus amados irmãos, que eu tenha voltado sobrecarregado do trabalho, ou da rua, ou da igreja, ou de qualquer outro lugar, que eu tenha feito essas duas coisas, que eu não tenha melhorado a minha autoestima, porque a paciência e a fé são remédios de Deus para vivermos uma vida tranquila e saudável neste mundo. Não estou descartando medicações, não estou descartando tratamentos terapêuticos. Tudo isso, aliás, é importante. Nós falamos hoje pela manhã. Mas o segredo de uma vida tranquila, de uma vida saudável, está na paciência e também na fé, de acordo com a palavra
de Deus. Porque tem gente que também é paciente até demais, né? Mas tem hora que também a gente pode ser também tão paciente, né? Até Moisés não conseguiu ser tão paciente assim. E às vezes a pessoa tem fé demais, mas não da maneira certa, não de acordo com a palavra de Deus. É a chamada fé na fé, é aquele pensamento positivo, que quer passar por cima das circunstâncias, e também não é assim. Fé, segundo a Bíblia, é você conhecer a palavra de Deus e confiar no que Deus está lhe prometendo. E uma das coisas que Deus diz para nós é que não devemos temer. Neste mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e através dele nós já somos mais do que vencedores. Não sei o que é que você está passando, como você chegou aqui. Chegou deprimido, se a carga está pesada, mas este é o conselho de Deus para você e para mim, sairmos nesta noite aliviados daqui, flutuando em nossa vida espiritual, chegar em casa mais relaxado e se preparar para enfrentar uma semana que a gente não sabe o que virá. Nós não sabemos o que pode nos acontecer, mas se tivermos paciência como Jesus nos ensinou, se tivermos fé como Ele nos ensinou, nós vamos enfrentar o mal de cada dia, sabendo que não estamos sozinhos nesta luta da vida, mas há o Senhor do nosso lado, que peleja de nós e cuida de nós, como fez com Israel. Porque, meus irmãos, para Israel estar onde ele está hoje, naquela terra cheia de conflito. Os irmãos sabem que atualmente estão lá em conflito, né? E para eles terem entrado naquela terra e estar nela até hoje, não foi por outra coisa não, foi somente porque Deus os manteve lá. Porque não foi fácil a conquista da terra, nem a permanência deles naquela terra. Estamos dando aula de geografia bíblica, estamos mostrando parte por parte disso para os alunos, né, do nosso seminário, mostrando que de fato, sem Deus eles não teriam chegado lá, porque tiveram que enfrentar perigos no deserto como serpentes, escorpiões, fome, sede, tiveram que enfrentar exércitos maiores, tiveram que enfrentar gigantes, mas Deus que os ensinou, que os treinou para ter paciência e fé, esteve com eles e eles conquistaram a terra e estão nela até hoje. E nós que aguardamos, não a Canaã terrena, mas a Canaã celestial, até que essa Canaã chegue, até que tomemos posse dela, precisamos aprender a viver neste mundo, e o segredo para viver neste mundo, conforme o Senhor Jesus, é termos paciência na providência de Deus e fé também nas suas promessas. Curva a sua fronte, vamos orar. Entregue o seu problema a Deus, sua causa a Deus, que Deus é fiel, Deus cuida de nós. Isso está na Bíblia, além da Bíblia, falamos também por experiência própria. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, de acordo com a Tua palavra, nós nos rendemos, Senhor, ao Teu santo ensinamento. E nesta noite, o Teu Espírito Santo, Senhor, nos desafia a vivermos uma vida de fé e paciência, esperando no Senhor, confiando no Senhor, porque o Senhor é quem cuida de cada um de nós. Não sei como chegou este servo Teu, esta serva Tua a este lugar. Não sei como está aqueles que nos acompanham através da internet, se estão deprimidos, depressivos, entediados, Senhor, mas que nesta noite o Teu Espírito Santo, através da palavra ministrada, possa gerar em cada um ânimo para enfrentar o dia a dia neste mundo mal, sabendo, Senhor, acima de tudo, que o Senhor está conosco e que o Senhor nos trará aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, e que não precisamos nos desesperar como aqueles que não conhecem a Tua palavra. Tira de nós toda ansiedade, toda incredulidade, toda murmuração. Ó Deus, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa paciência, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.